Ansiosa do que poder se olhar no espelho e entender o quão pecadores e miseráveis somos e ainda assim temos o privilégio de sentir a presença de Deus. Não tem coisa mais gostosa e prazerosa. Sabe que às vezes eu fico pensando, por que eu demorei tanto para tomar a decisão de seguir a Jesus? Porque, né, Rony, tanto tempo, cara, podia ter aproveitado tão mais, né? Tantos convites que me fizeram, tantos folhetos que me entregaram, e eu deixando para depois, e agora que a gente mergulha nisso, a gente, poxa vida, podia ter feito antes. Mas a vida é assim, né? De vez em quando a gente toma umas decisões que se arrepende, tem coisas que a gente devia fazer e não fez, e agora olha para trás e fala assim, poxa, por que eu não fiz? Perdi a oportunidade. Quem sabe enquanto eu estou falando, você está lembrando aí de coisas da sua vida, que você olha para trás e fala assim, poxa, por que eu não tomei essa decisão? Por que eu não fui para morar naquela cidade? Por que eu não aceitei aquele emprego? Podia estar melhor hoje. São decisões que a gente toma, às vezes acertadas, outras não, e que vão gerar consequências. E é justamente sobre isso que nós vamos falar essa noite. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia, no Salmo 137, se você puder abrir a sua Bíblia e se colocar de pé, para que a gente possa ler juntos, Salmo 137. Amém? Diz assim: junto aos rios da Babilônia, nós estávamos sentados e choramos com saudades de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções e os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita definhe, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam, arrasem-na até os alicerces. Ó cidade de Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar como a rocha. Somente até aqui, feche os seus olhos. Vamos orar. E peça para que o Senhor fale contigo nessa noite. Para que o seu coração esteja preparado para receber a palavra dEle. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de ter acesso à Tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque é um tesouro imensurável, do qual o Senhor nos deu livre acesso. Nós acabamos de ler a Tua palavra, Senhor, ela é viva, ela é eficaz. Peço que o Teu Espírito venha ministrar ao nosso coração, falar aquilo que nós precisamos ouvir, Deus. Que estejamos prontos, receptivos, coração aberto, para receber a Tua palavra. Não apenas como ouvintes, mas também como praticantes dela. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém? Pode sentar no seu lugar. A Bíblia diz que Deus, lá no início, no livro de Gênesis, escolheu um povo para si. Ele fez uma promessa a Abraão, dizendo que dele partiria uma grande nação. E ele começou o cumprimento dessa promessa através do milagre do seu filho Isaque. Já estavam velhos o casal, Abraão e Sara, e ainda assim Deus concedeu um filho. Esse Isaque cresceu e também teve filhos, Esaú e Jacó. Talvez você conheça a história. Jacó cresceu também, teve a sua experiência com Deus no Vale de Jaboque, e ali ele recebeu um novo nome, passou a ser chamado Israel. Teve 12 filhos, que mais tarde se tornaram as 12 tribos de Israel, iniciando assim a nação que nós conhecemos até hoje, a nação de Israel. E essa nação, ela começou já dentro de um cativeiro.
no cativeiro do Egito, passando diversas privações, sendo obrigados a construir pirâmides, cidades e estradas debaixo do chicote, sofrendo nas mãos de Faraó. Até que Deus levanta um homem, Moisés. E a partir de Moisés, Deus começa um processo de libertação e transformação daquele povo. E Deus faz isso através de milagres, de provisão. Acho que todo mundo conhece a história. Deus começa abrindo o Mar Vermelho, aquele grande evento, e o povo comemora do lado de lá. Então Deus começa a suprir todas as necessidades daquele povo no deserto. Não faltava o pão, não faltava água, não faltava alimento algum, não faltava vestimentas. As vestimentas deles foram se prolongando com o tempo, junto com suas sandálias. Não faltava uma nuvem para cobrir do sol durante o dia, não faltava uma coluna de fogo para aquecer durante a noite, não faltava absolutamente nada. Deus realmente era o Deus da provisão na vida daquele povo. E qual foi a resposta do povo diante de todos esses acontecimentos? O povo foi rebelde. A Bíblia fala que era um povo de dura cerviz, um povo murmurador, um povo que reclamava de tudo, ainda que estivesse sendo conduzido por um Deus de provisão. Um povo que na primeira oportunidade que teve, construiu o seu próprio Deus, aquele bezerro de ouro, assim que Moisés subiu ao monte em busca dos 10 mandamentos da lei de Deus. O povo, achando que ele demorava, construiu para si um próprio Deus, um bezerro de ouro, e começaram a adorar. E aí começou-se a idolatria no meio daquele povo, ali no deserto ainda. E Deus continuou conduzindo aquele povo, continuou abençoando aquele povo. Até que eles finalmente chegaram a Canaã, a terra prometida, a terra que a Bíblia fala que é a terra que mana leite e mel. Ali Deus concedeu vitória sobre os inimigos, conquistaram a terra, venceram. E ainda assim aquele povo continuou um povo obstinado, um povo que não temia a Deus, um povo que não queria seguir as leis de Deus. Um povo que queria fazer a sua vontade. Eles começaram a casar-se com mulheres de outros povos e introduzir no meio do seu povo outros deuses, outros tipos de adoração. Seus filhos estavam sendo agora entregues a sacrifícios. A coisa estava decadente. A idolatria tomava conta. E se tem uma coisa que Deus não suporta, é a idolatria. A Bíblia fala que Deus não divide a sua glória com ninguém. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 48. Só quero ler um verso aí. Isaías 48, verso 11. O texto diz assim, o próprio Deus falando: por amor de mim mesmo eu faço isso. Como posso permitir que o meu nome seja difamado? Não darei a minha glória a nenhum outro. Esse é o Deus que nós servimos. Ele não aceita que o nome dele seja difamado, jogado na lama, não divide a sua glória com ninguém. E ele está acompanhando tudo isso. Ele está vendo a atitude do povo, enquanto ele vai sendo o Deus da provisão e o Deus dos milagres. Os sacerdotes na época faziam vistas grossas, como se nada estivesse acontecendo, como se tudo estivesse muito bem. E o que o Senhor fez diante disso tudo? Qual foi a atitude de Deus diante do pecado daquele povo? Deus, na sua infinita graça e misericórdia, começa a enviar mensageiros, profetas de Deus, para alertar o povo do que estava acontecendo. Então os profetas começam a alertar o povo para que o povo volte a seguir a lei de Deus, para que o povo volte a servir a Deus com fidelidade. Os profetas começam a dizer ao povo, essa frase você vai encontrar diversas vezes no Antigo Testamento: lembre-se de quando vocês eram escravos lá no Egito. Os profetas tentando trazer à memória tudo o que Deus fez por aquele povo, os milagres, a libertação, a provisão, o maná que caía do céu. Certa vez eu preguei aqui, eu disse isso: nós precisamos nos lembrar de onde nós estávamos quando Ele nos alcançou. É isso que faz com que a gente fique mais arraigado, mais íntimo, mais próximo dele. Então Deus envia os mensageiros, os profetas, e o que o povo faz diante das mensagens dos profetas? O povo ignora, o povo não quer saber, o povo mata os profetas. Os profetas são mortos, enquanto traziam mensagens da parte de Deus.
Então lá em 2 Crônicas, no capítulo 36, eu queria que você abrisse. Deus agora ele lança uma sentença sobre esse povo. Depois de muito tentar, de muito alertar, de muito cuidar, agora vem a sentença de Deus sobre o povo de Israel. No capítulo 36 de 2 Crônicas, a partir do verso 15, eu queria que você prestasse bastante atenção. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio dos seus mensageiros, pois ele tinha compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo os seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo. Já não houve remédio. O Senhor enviou contra eles o rei dos babilônios, que no santuário matou os seus jovens à espada. Não poupou nem rapazes, nem moças, nem adultos, nem velhos. Deus entregou todos eles nas mãos de Nabucodonosor. Este levou para a Babilônia todos os utensílios do templo de Deus, tanto os pequenos como os grandes, com os tesouros do templo do Senhor, os reis e dos seus oficiais. Os babilônios incendiaram o templo de Deus e derrubaram o muro de Jerusalém. Queimaram todos os palácios e destruíram todos os utensílios de valor que havia neles. Essa foi a sentença de Deus sobre esse povo obstinado, um povo que havia se esquecido de tudo que Deus havia feito por eles, um povo que não queria mais seguir as leis de Deus, um povo que queria adorar deuses diversos e não queria mais ouvir as palavras do profeta. Então agora Deus determina essa sentença contra eles. E Nabucodonosor se levanta para destruir Jerusalém, arruinar a cidade, e aqueles poucos que sobreviveram foram levados cativos. Agora a gente vai começar a entender o Salmo 137. Se você puder voltar lá, nós temos o salmista no verso 1, chorando. Ele diz assim: junto aos rios da Babilônia, nos sentamos e choramos com saudades de Sião. Aqueles poucos que sobreviveram e foram levados cativos agora estão vivendo em Babilônia. Agora estão cativos de Nabucodonosor. O texto fala, o salmista diz que ele estava sentado à beira do rio, não era o rio Jordão, queridos, era um rio lá da Babilônia. Ele não estava vendo as montanhas de Jerusalém, ele estava em outro país, num país estranho, sendo escravo, tendo que ver as suas filhas sendo estupradas, seus filhos sendo vendidos, teve que ver seus parentes sendo mortos em Jerusalém quando a invasão aconteceu, ver soldados invadindo sua casa e levando tudo que é seu, e agora ele está aqui, chorando, arrependido, amargurado. Agora o arrependimento bateu, a lágrima desceu, e eu imagino que o pensamento foi esse: por que não ouvimos os profetas? Por que não perseveramos na lei do Senhor? Por que fizemos as coisas da nossa maneira? Olha onde estamos agora. E seguindo o verso 2, diz assim: ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Acabou o motivo da canção, não tinha mais alegria. Quem já ouviu um pouquinho da história de Israel, já viu um documentário que seja, sabe que é um povo muito festivo, é um povo muito alegre. As festas religiosas são festas de alegria, mas aqui não tem alegria. Os instrumentos estão pendurados nas árvores, não tem motivo para cantar. Estão numa cidade estranha, sendo escravos. Acabou o sorriso, acabou a alegria. E o pior de tudo, os seus senhores, aqueles que o escravizaram, dizem para eles assim: cantem para nós canções de Sião, cantem canções alegres para a gente. Nós queremos dançar, queremos cantar, queremos ver como são as músicas de vocês lá. E no verso 4 ele diz assim: como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que alegria eu teria para cantar? Olha a nossa situação, olha onde chegamos. Queridos, o arrependimento bateu,
A lágrima desceu, mas foi tarde demais. Foram anos e anos em que Deus chamou o seu povo ao arrependimento. Anos e anos em que Deus levantou profetas para alertar ao povo sobre a situação que eles estavam vivendo. E agora, no cativeiro da Babilônia, a lágrima desce, mas é tarde demais. Queridos, a verdade é que enquanto nós estivermos ligados a esse mundo, nós vamos cometer erros. Eu disse no início que existem situações da nossa vida que a gente se arrepende por não ter feito ou por ter feito de maneira errada. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, é fato, nós vamos errar. É por isso que precisamos nos arrepender. É por isso que precisamos se colocar debaixo da mão poderosa do Senhor, reconhecer os nossos erros e clamar por misericórdia. E clamar para que Deus mantenha os seus olhos sobre nós e jamais retire. Para que Deus continue ouvindo a nossa oração. Para que não seja tarde demais, para que não aconteça conosco o que aconteceu com esse povo. Mas sabe qual é o maior problema? O maior problema é que muitas vezes, muitos de nós, o Senhor vai até nós, Ele nos chama, Ele nos cativa, Ele nos conquista, Ele nos liberta do cativeiro do pecado. Ele começa a operar provisão na nossa vida, Ele começa a operar milagre. Eu estou contando aqui a trajetória da sua conversão, tá, querido? De quando o Senhor te resgatou, de quando você começou a ver, de quando você começou a ler a sua Bíblia, que você lia um versículo que era loucura, você fala, cara, Deus falou comigo, e tudo era sobrenatural para você, porque você estava tendo uma experiência com coisas espirituais. Quando nós começamos a conhecer a Deus, esse livro não se chama livro, nós não chamamos de livro. Isso aqui é algo totalmente espiritual, mas com o passar do tempo a gente vai olhando para esse livro de maneira diferente. E vamos deixando ele no canto, como se fosse um livro qualquer entre tantos outros que a gente vai lendo. Então Deus vai operando milagres, a gente vai contando testemunhos, né? Lembra quando você se converteu, que você fala, pastor, deixa eu contar um testemunho, aconteceu um negócio, eu preciso contar. E você vinha todo feliz para contar, contamos os testemunhos. Agradecemos a Deus o tempo todo, fazemos cultos de ação de graças, isso o tempo todo, mas parece que com o passar do tempo, a gente vai se esquecendo dessas coisas. Assim aconteceu com o povo de Israel, eles foram se esquecendo das leis, foram se esquecendo de onde o Senhor os tirou, foram se esquecendo de tudo que aconteceu no deserto, eles foram se esquecendo de tudo, eles foram se entregando ao pecado, eles foram se envolvendo com outros povos, e deu no que deu, e chegaram até onde nós acabamos de ler, em 2 Crônicas 36:15, onde Babilônia leva esse povo cativo. Então a verdade é que chega um tempo que parece que a gente começa a andar para trás, parece que entra no automático, que não é um automático, porque não continua, para e anda para trás. E começamos a fazer coisas que nós não fazíamos mais. Parece que tudo se torna normal, que tudo se torna natural, quando na verdade não é. Já não oramos mais como nós orávamos, não lemos mais a Bíblia como líamos, não temos mais aquele desejo de vir aos cultos como tínhamos antes. E vamos nos afastando, nos distanciando de Deus. E quanto mais distantes do Senhor nós estivermos, mais propensos estaremos a pecar. É isso que acontece com esse povo. Eles vão se distanciando da lei de Deus, se distanciando das coisas de Deus, se misturando com outros povos. E o pecado vai entrando, vai invadir. Queridos, o pecado é como se fosse uma doença. Se a gente não curar, ele vai nos matar. Mas essa doença, ela tem sintomas, e nós precisamos estar atentos a esses sintomas, porque são sintomas que nós podemos perceber. E quando a gente começa a perceber esses sintomas, é hora de procurar o médico, é hora de procurar remédio.
Eu falei de algumas coisas aqui simples, mas que vale a pena você refletir essa noite. O seu período de oração, como está? Faz uma comparação, ele vai decaindo? O seu desejo pela leitura da palavra, como está? Declinando? Como era você quando teve o seu encontro com o Senhor e como está agora? Faça o seu diagnóstico. E quando a gente vai se distanciando, como eu disse, é aí que o pecado vai entrando. Porque a palavra deixa claro para nós que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. E se nós começarmos a encarar todas as coisas que fazemos como normais, vamos cair no erro desse povo, de achar que Deus não está se importando com o nosso comportamento. Sabe, queridos, a conversão o próprio nome já diz, é uma mudança de direção, né? Quando eu fui abrir a minha empresa, eu quis colocar esse nome, porque é uma palavra que para mim tem muita significância. É uma mudança de comportamento, é uma mudança de direção. E nós conseguimos fazer isso com mais facilidade quando nós temos o nosso primeiro encontro com o Senhor. Mas parece que depois a gente começa a andar em círculos, andar para trás, a coisa fica esquisita, a gente perde a direção, parece que a gente não sabe mais para onde ir. Eu queria dar um exemplo para os irmãos, que vai explicar um pouquinho para você. A verdade é que eu gostaria muito que você fizesse uma avaliação da sua vida espiritual essa noite. Porque esse povo não fez. Mesmo com o diagnóstico escancarado na cara deles, mesmo com os mensageiros falando, eles não se importaram. E quando veio o arrependimento era tarde demais. Mas eu queria que você fizesse esse diagnóstico hoje da sua vida espiritual. E eu queria te dar um exemplo. Imagine que do meu lado direito eu tenho uma bacia cheia de lavagem, comida de porcos. E do meu lado esquerdo eu tenho uma bela refeição, um filezinho de frango empanado que a minha esposa faz, uma saladinha de alface e tomate. Nada muito chique, mas muito gostoso. Está ali. E aí eu peço para o irmão Vantuil, que está lá na porta, soltar um porquinho de lá para cá. Para onde esse porco vai? Pergunta fácil de responder, né? Ele vai direto para a lavagem. Ele vai entrar na bacia. Ele vai comer, ele vai deitar e rolar. Sabe por quê? Porque é natural dele. Ele não está fazendo nada de maravilhoso. Ele está fazendo nada de diferente. Nada de escândalo. Ninguém vai falar assim, meu Deus. Ele está fazendo o que é normal para ele. Ele está ali, ó, feliz da vida, na lavagenzinha dele. Agora imagina você que agora num passe de mágica eu transformo esse porco num ser humano. Qual vai ser a reação desse ser humano? Sair da bacia o mais rápido que ele puder. Se limpar. Se ele comeu alguma coisa, ele vai enfiar o dedo na garganta para vomitar. E vai procurar se lavar, se limpar. E quando ele estiver limpo, ele tiver essa oportunidade de vir de novo, ele não vai mais ali. Ele vai aqui agora, no filezinho de frango da Flávia. Porque é muito melhor até no cheiro. Isso é mudança de comportamento. Isso é conversão. Uma vez que nós temos um encontro com o Senhor, que Ele nos transforma dessa maneira, porque é Ele quem faz, não tem como a gente chegar nisso aqui mais. Um ser humano normal, ao chegar perto, só o cheiro já dá náusea, que de lá comer. O normal é a gente vir para o lado de cá. Só que parece, queridos, que com o tempo, com o distanciamento de Deus, a gente começa a se esquecer do que é bom e começa a voltar para o lamaçal. Quanto mais afastado de Deus, mais desejamos a comida dos porcos. Talvez eu tenha te feito lembrar do filho pródigo agora. Quanto mais longe da casa do Pai,
lá estava ele desejando comer a comida dos porcos. E aí a gente começa a ver como é que está a nossa vida espiritual. Nós estamos conseguindo chegar perto disso e não sentir nada. Sabe, dá aquela... e nada. Outros estão indo além, estão colocando as mãos e levando a boca. Queridos, eu estou falando de coisas que são realidades no meio do povo de Deus. Pessoas que foram resgatadas do inferno, receberam o milagre da salvação, foram lavadas no sangue de Jesus, transformadas, e que agora estão voltando a comer lavagem. Chegam próximo do pecado e o desejam. Queridos, esse já é um claro sinal de que nós estamos doentes. Porque eu volto a repetir, um ser humano normal, ele não consegue nem se aproximar. Ele tampa o nariz. O pecado para mim e para você tem que ser asqueroso, nojento, detestável. Então, meu irmão, se você olha para o pecado e o deseja, tem alguma coisa errada. Porque a partir daí foi o erro de Adão e Eva. O fruto era desejável, agradável, bonito. O pecado não pode ser assim. Ele é nojento, ele é asqueroso. E se nós estamos assistindo qualquer coisa e achando aquilo um máximo, enquanto Deus acha aquilo abominável, tem alguma coisa errada. A conversão é a mudança de direção, é a mudança de destino. Eu imagino você que tem buscado servir ao Senhor com integridade, que tem lugares que você foi antes da sua conversão que você jamais voltaria. Que tem coisas que você falou antes da sua conversão que você jamais falaria de novo. Porque isso é nojento aos teus olhos agora. Porque não faz sentido. Mas nós estamos vendo uma igreja nos dias de hoje, eu não estou falando da Combeceu, eu estou falando da igreja no todo, que age como se nada estivesse acontecendo. Que os profetas estão falando, os pastores estão alertando, falando sobre santidade, sem a qual ninguém verá a Deus, falando sobre a pureza de coração. E as pessoas estão partindo de lá, indo em direção ao pecado. Eu volto a repetir, essa noite eu queria que você fizesse um diagnóstico da sua vida. Como anda a sua vida espiritual? O que realmente importa para você? Isso aqui, o banquete que está do lado de cá, a presença de Deus, os cultos, a palavra, a oração, o evangelismo, isso arde no seu coração, é o desejo do seu coração ou já acabou? E você está só do lado de cá, só rodeando, desejando. Às vezes não está tocando, mas está cheirando, desejando. Parece pouca coisa, mas Jesus falou que se eu somente olhar para a mulher do próximo e desejar, eu já cometi adultério em meu coração. Então eu preciso fazer um diagnóstico. Se eu estou chegando tão perto, sentindo o cheiro e não está acontecendo nada, querido, tem alguma coisa errada com o meu nariz. Se eu estou olhando para isso e achando bonito, tem alguma coisa errada com os meus olhos. Se eu estou colocando a boca e não me dá ânsia de vômitos, tem alguma coisa errada com o meu paladar. A minha saúde não está bem. A minha saúde espiritual não está indo bem. Eu preciso de um médico urgente, antes que seja tarde demais, antes que eu me encontre sentado à beira dos rios da Babilônia chorando, com minha harpa pendurada nas árvores sem ter motivo para cantar, antes que a minha fé
morra e meu coração se torne tão duro que nem com uma marreta eu consiga quebrar. Sabe, eu me lembro da conversão de Mateus. Abre aí a sua Bíblia comigo, Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, 27. Lucas 5, 27, diz assim: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, esse é o Mateus, tá? Sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhe respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Quem era Levi? Levi é o Mateus. Quem era ele? Um publicano cobrador de impostos. Queridos, o publicano era uma das piores pessoas daquela época. Ele era um judeu que decidiu trabalhar para o Império Romano, e ele era quem cobrava os impostos. Ele é quem batia na sua casa, Ronilson, e falava assim: eu vim te cobrar. Rapaz, eu não tenho dinheiro, então seu filho vai ser levado como escravo. E ele não estava nem aí. Eu vim te cobrar, já filho, eu não tenho dinheiro, então você vai ser levado preso. O povo de Israel detestava os publicanos. Detestava eles. E Mateus era um. E agora me vem Jesus e chama ele para ser seu discípulo. Queridos, nenhum religioso da época chamaria Mateus para ser discípulo dele. Ninguém chamaria Mateus para ser discípulo dele. Mas Jesus chama. E por que chama? A gente vai descobrir mais na frente. Mateus, de pulo, ele vai e começa a seguir Jesus. Já faz um convite: vamos jantar lá em casa. Não sei você, mas eu só levo para comer lá em casa quem eu tenho intimidade. A gente não sai levando qualquer um para a nossa casa para poder comer na nossa casa, sentar na mesa com a gente. E Mateus já quer ter intimidade com Jesus. Fala: não, vamos lá em casa, vamos jantar lá. Os amigos dele já estavam lá. Os religiosos chamam de publicanos e pecadores. E eles sentam à mesa e logo os religiosos começam a questionar: por que Jesus comia com esse povo? Por que comia com os pecadores? E a resposta de Jesus é sensacional. Eu quero ler de novo. Versículo 31, Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Queridos, Jesus disse uma coisa óbvia, mas que a igreja dos dias de hoje tem muita dificuldade de entender. Ele disse que não são os sãos, os que acham que estão bem, não são eles que precisam de médico, mas sim os doentes, aqueles que sabem que estão mal, aqueles que sabem que a sua vida não está de acordo com os padrões de Deus, aqueles que reconhecem que precisam de Jesus. Esses precisam de médico. O problema é que muitos de nós, que temos aí nossos 10, 15, 20, 30 anos de convertido, achamos que não estamos mais doentes. Nós achamos que agora nós somos os enfermeiros, né? Tem uns querendo achar até que é o médico: eu sou médico já. Quando na verdade nós somos os doentes. E eu quero te provar isso. Todas as vezes que você vem nesse lugar, você levanta a sua mão e você diz assim: Senhor, eu preciso de Ti. São os doentes que precisam do médico. Você diz: Senhor, sem o Senhor eu não sou nada. São os doentes que precisam do médico. Mas muitas das vezes o Senhor nos confronta, o Senhor nos chama atenção, o Senhor mostra a nossa ferida, mostra a nossa enfermidade, e nós não queremos enxergar. Nós enxergamos a do irmão ali, ó. Ele está doente. Não, eu ainda aguento. Agora o Ronilson está doente. Pastor, vai lá.
Temos dificuldade de reconhecer as nossas enfermidades, de reconhecer que sim, a nossa vida espiritual está decadente, de reconhecer que sim, eu já não leio a Bíblia como eu lia antes. Temos dificuldade de fazer isso. Sabe, queridos, eu vou falar uma coisa para você. Tem muita gente que acha que o simples fato de ter levantado a mão, vir à frente, dizer: Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor, e o Senhor perdoar ele não peca mais, não precisa mais do perdão de Deus, não precisa mais se arrepender. Muito pelo contrário, querido. Enquanto estivermos nesse mundo, vamos carecer do perdão de Deus, da misericórdia e da graça dele, todos os dias de nossa vida. E é por ignorar isso que muitos estão perecendo. É por ignorar isso que muitos estão com a fé se apagando, mergulhando no lamaçal do pecado sem se dar conta do que estão fazendo. E a espiritualidade está se acabando. Como eu disse, a Bíblia está se tornando apenas um livro, a oração é apenas uma reza, ir ao culto é apenas um passeio. A espiritualidade está acabando, a intimidade com Deus está indo embora. Ainda que Deus continue alertando. Queridos, hoje eu vim aqui, eu não vou fazer apelo ao final desse culto, porque eu creio que se Deus falou com você, você já entendeu. Mas eu vim aqui hoje como um desses mensageiros que foram enviados ao povo de Israel para dizer para eles: voltem a servir o Senhor com fidelidade. Voltem a ler as suas Bíblias como vocês liam antigamente. Voltem a orar como vocês oravam. Voltem a temer ao Senhor. Voltem a se arrepender dos seus pecados. Que a gente, eu estou falando para a gente que já entregou a vida ao Senhor, pare de achar que não precisamos mais ser perdoados. Pare de achar que quem precisa de Jesus é só o meu vizinho que fica ouvindo forró e funk o dia todo. Porque enquanto estivermos aqui, precisamos dele tanto quanto qualquer um. Porque os sãos não precisam de médico. Os que acham que estão bem não precisam de Jesus. Mas os que sabem que estão mal, esses precisam. E é esses que se levantam como Mateus e digam assim: Senhor, eu quero estar com o Senhor. Senhor, esteja não só comigo, mas também na minha casa. Aonde eu estiver, eu quero que o Senhor esteja comigo. Para que o nosso choro, para que o nosso arrependimento, para que a nossa tristeza não venha tarde demais. Queria te convidar a ficar de pé. Que nessa noite você possa sentar, não na beira do rio da Babilônia, mas diante do rio de Deus, olhando para Sião, com saudades. Senhor, eu quero voltar às primeiras obras, eu quero voltar a te servir como eu servia. Porque o nosso tempo não acabou, a oportunidade ainda está aí. A oportunidade ainda está aí. Os profetas ainda estão falando. Não foram todos mortos. Ainda há tempo de evitar que aconteça conosco o que aconteceu com aquele povo. Nós ainda podemos pegar as nossas harpas, os nossos violões e cantar, e celebrar, e se regozijar no Senhor. Basta que a gente se arrependa todos os dias de ferir a santidade do Senhor. Aí eu pergunto para você: estamos prontos, dispostos a se arrepender, a reconhecer os nossos erros diante de Deus? Estamos desejosos de voltar a Sião? Queremos mudança para a nossa vida espiritual?
Só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode transformar o nosso caráter, nos trazer de volta à essência. A gente vai cantar uma canção, eu pedi o Isaac para cantar uma canção. E a letra dessa canção, ela é muito forte. Porque diz que somente o sangue de Jesus é capaz de nos limpar de todo o pecado. Nada além do sangue de Jesus. O que pode restaurar a sua intimidade com Deus, nada além do sangue de Jesus. O que pode te purificar de todo o pecado, nada além do sangue de Jesus. O que pode te encher de esperança, nada além do sangue de Jesus. Você possa cantar isso essa noite. Amém? Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a sua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai para nós, o caminho para Ele. Posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos. E nós vamos fazer uma oração. Nós vamos orar ao Senhor para que o nosso coração permaneça sensível a Ele todos os dias de nossa vida. Que o nosso coração não endureça jamais. Que jamais venhamos nos esquecer de onde Ele nos arrancou. Que jamais venhamos nos esquecer do que Ele tem feito por nós. Que seja o nosso prazer estar na presença do Senhor todos os dias da nossa vida. Que jamais olhemos para o pecado como algo comum e normal, mas que a gente venha se afastar dele todos os dias. E nós vamos orar. Eu queria te convidar a fazer a sua oração particular com o Senhor. E dizer: Senhor, me perdoa se esse for o caso.
Senhor, me fortaleça. Senhor, me ajuda a voltar. Faça a sua oração particular com o Senhor. Pai, nessa noite eu te agradeço, Senhor. Te agradeço pelo privilégio de poder ministrar a tua palavra. E te agradeço por falar conosco de maneira tão amorosa, tão preocupada com a nossa eternidade, com a nossa salvação e com a nossa saúde espiritual. Pai, nós não queremos fazer como o povo de Israel, que negligenciou os seus mensageiros, que negligenciou a tua palavra, que não deu ouvidos à tua voz. Mas nós queremos sim, Deus, voltar ao Senhor quantas vezes for necessário. E se estivermos errando, que o Senhor sim nos corrija, Senhor. Que o Senhor sim nos chame a atenção, porque não queremos errar o alvo, Deus. Não queremos voltar ao cativeiro de Faraó. Não queremos voltar a viver debaixo das correntes e dos chicotes, Senhor. Nós queremos ter a liberdade com a qual o Senhor nos libertou. Queremos poder cantar como cantamos essa noite, que somos livres no Senhor, porque o teu precioso sangue aqui nos purifica. Senhor, que jamais nos esqueçamos do Senhor, que a correria do dia a dia, o trabalho, as nossas obrigações não permita que nos afastemos do Senhor jamais, mas que a cada dia o nosso desejo seja estar perto do Senhor, que possamos fazer como Mateus, trazer o Senhor para junto de nós o tempo todo, todo dia e toda hora. Abençoa-nos, Deus, fortaleça-nos. Sabemos que vivemos num mundo perdido, sabemos que o pecado está à espreita o tempo inteiro, mas temos o Senhor conosco, temos o Espírito Santo do Senhor conosco, temos o Senhor como nosso refúgio e fortaleza, e temos a certeza que com o Senhor chegaremos ao final, receberemos a coroa da vida e reinaremos contigo para sempre, Senhor. Abençoe a tua igreja, fortaleça ela desses dias, Senhor, até a volta do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor, querido? Aleluia. Amém? Então vamos encerrar, né? Faz assim com a sua mão. Que depois de ouvir essa palavra, você não seja apenas ouvinte, mas praticante. Com cada um, Deus falou de uma maneira diferente. Agora resta saber o que você vai fazer com essa palavra que você ouviu. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja no altar do seu coração, hoje e eternamente, até a volta do Senhor. Se você crê nisso, diga amém. Amém. Deus te abençoe, querido. Vá em paz.